Meus amores, um bom dia, um bom domingo, uma boa tarde. Eu faço já fiz um vídeo, tô fazendo esse outro, né? Que é pra poder encerrar por hoje, porque hoje eu tenho outras coisas pra me fazer, pra poder falar nas igrejas, né? Eu vou fazer, né? Esse vídeo vai ser o último de hoje, né? Então, se não vir hoje à noite, né? Então tardezinha, né? Aí eu vou fazer, isso aqui é o quê? Meus amores, olha, tudo que eu falo da palavra de Deus pra vocês é só vocês abrirem a Bíblia e vocês lerem. Não precisa vocês ficarem com raiva de mim. É só vocês lerem a palavra de Deus. Se tá escrito, é só a gente se corrigir. Entendeu? O que eu vou ler, muitas pessoas que são pastores vão me odiar, vão ficar detestando a mim. Mas, meus amores, vocês prestem atenção. Por que Cristo deixou isso aqui na Santa Escritura? Para o quê? Para que vocês tenham piedade da própria alma de vocês, para que vocês andem de acordo com a vontade dele, entendeu? E o que está escrito aqui é tudo verdade. Não todos os pastores, mas tem pastor que não está fazendo a vontade dele. Se tivesse, ele não tinha tirado pastor de cima do altar não, entendeu? Mas bora lá? Ó, meus amores, olha, eu acho tão bom quando Cristo diz assim, ó, filho, não faz assim não, que eu não gosto. Ele fala com a gente dessa mesma forma. Ele fala assim, filho, não faz isso que eu não gosto. Entendeu? Mas só que vocês querem que ele apareça para vocês pessoalmente para falar isso. Não, tá aqui escrito na palavra de Deus. Não precisa ele aparecer. Entendeu, meus amores? É o que eu tenho para dizer para vocês. E outra coisa, se ele não alertasse a gente dos nossos erros, como ele alerta lá no livro de Apocalipse. Ele alerta lá no livro de Apocalipse. Que o quê? Que as pessoas vigiam, tenham cuidado na sua própria vida. Ele fala com os pastores, ele fala com as ovelhas, entendeu? Ele fala com o tempo católico, ele fala com o tempo evangélico, ele chama a nossa atenção. Por que ele chama a nossa atenção? Se ele não já tivesse visto o futuro da gente, muitas pessoas vão perder o quê? A salvação da sua própria alma. Vão perder a vinda de Jesus por causa de quê? Mínimos detalhes que vocês não deixam. Vocês querem dois senhores, mas dois senhores vocês não vão ter não, só vai ter um. Ou você abandona o mundo e fica com ele, ou então você vai ficar com o mundo. Ele disse que nós não podemos servir a dois senhores. Ou nós aborrecemos um, odeia um, ou nós amamos o outro. Eu prefiro amar ele. Ele pode me dar carão, mas eu continuo amando. Ele pode me chamar a atenção, mas aí que eu redobro mais o meu amor por ele. Sabe por quê? Porque se ele não me alertasse, podia ter certeza que eu ia direto para o abismo. Mas como ele me ama, ele chama a minha atenção, ele chama com razão, então, meus amores, a melhor coisa é quando ele chama nós o conserto. Já pensou, ele vem e pega nós desconcertados? Já parou para pensar? Não quero nem pensar nisso. Eu já sou, ó, se você assistiu outro vídeo que eu fiz, se você assistir esse daqui, vocês vão ver do que eu tô falando. Olha, pra vocês verem como ele alerta, gente. Pronto, eu tive um sonho. E vocês, eu tenho uma moto. Eu vou fazer as minhas coisas na moto. E então, assim, o que é que eu faço? Eu uso vestido. Aí eu peguei assim, mas Senhor, eu vou usar um calção por debaixo do vestido. Porque quando a gente arribar a perna para passar a moto, né? Então, você está pensando que ele não me alertou sobre isso, não? Eu tive um sonho do arrebatamento e ele chegou para mim e disse assim, você não vai porque você está usando um short. Pronto, meus amores, eu já não usei mais nenhum short por debaixo do vestido. Visto a saia mesmo. Como é visto o vestido mesmo, compro uma veste, assim, um vestido que seja bem adequado, né? Mas o que? Desobedecer eu não vou, não. Não precisa, meus amores, ó, só em ele chegar e falar isso, porque as nossas vestes, está escrito nas Santas Escrituras, que a gente tem que se comportar com pudor, né? Que fala é pudor. Então, pudor é com modéstia, entendeu? Então, se o short não é para vestir short, mulher, então não veste short. Não é para vestir calça, mulher, não veste calça. Tem que estar de acordo com a vontade dele, né? Porque o dono do céu, né? Ele. Não é nós que somos dono do céu. Então, a gente tem que andar caminhando conforme a vontade dele. Entendeu? Por isso que lá no céu tudo é maravilhoso. Por quê? Porque é ele que comanda. Ele manda no céu e ele manda aqui na terra. Entendeu? Bora pra cá? Vocês pensam que assim, essa mulher não tem juízo, não. Meus amores, é melhor não ter juízo e viver fazendo a vontade de Deus aqui na terra do que a gente fazer a vontade do maligno aqui na terra e desagradar logo quem? O dono da nossa vida. Logo quem? O que soprou nos nossos narizes. E ele ainda diz, um versículo aqui, depois eu solto ele para vocês, que ele mesmo que fez as nossas almas. Por isso que Jesus disse que a gente não tem que ter medo do homem que mata a carne. A gente tem que ter medo
daquele que mata a carne, dá fino na alma e dá o quê? Então, meus amores, vocês prestem atenção. Ele abre a boca e fala sobre isso. É só vocês examinar. Eu vou beber água porque eu já tô começando, né? Vou trazer logo um copo pra perto de mim. Volto já já. Meus irmãos, vocês me desculpam por eu ter saído, mas eu tinha que trazer água pra me beber, né? Tem hora que fica escurinha, tem hora que fica clara, né? Pronto, meus amores. Agora eu tô pronta. Agora eu tô pronta para fazer o vídeo. Bora lá? Meus amores, vocês não ficam com raiva de mim, não. Meus amores, está escrito. Se está escrito, já foi ele que deixou escrito, foi ele que falou. Escreve. É para meus pastores. Ele chama vocês, ele trata vocês super bem. É meus pastores, entendeu? Porque eu vi. Eu tô falando porque eu vi. E outra coisa. Vocês acham cruel que Cristo passou? Pois em cima de vocês também tem uma responsabilidade igual àquela. Entendeu? Ele foi responsável até o último momento, entendeu? E agora sobre vocês tem responsabilidade também, até vocês saírem dessa terra, entendeu? Bora lá, meus amores. Eu falo assim, meus amores, porque tá escrito e também porque vocês têm que vigiar, entendeu? Bora lá. Eu mesmo me corrijo, não penso nem o meu pastor me corrige, eu me corrijo mesmo dentro da palavra do meu grande amor, dentro da palavra do meu Salvador. Tudo que ele diz aqui eu colho pra mim, pra minha alma, ainda passo pra vocês. Porque se ele tá falando pra mim, eu também quero que vocês vá pro céu junto comigo, entendeu? Deus me livre de eu perder a minha salvação, tá repreendido. Bora lá? Eu vou ler logo primeiro um, ó. E eles, esse aqui é pra mim, vocês prestem minha atenção, ó. Porque primeiro tem que ser eu, assim, né? Assim, vocês, não, ele não só fala com a gente, não, ele fala com vocês, fala comigo, fala com as ovelhas e ele fala com os ímpios. Aqui na Santa Escritura eu vejo que ele fala com 3 tipos de pessoas. Com os pastores, com a atalaia e fala também com as ovelhas, fala com os bodes e também ele fala com os pastores. Ele trata as pessoas o que? Super bem. Ele tem um carinho medonho por pastor de ovelha. Ele tem um carinho, ele tem um chamego com os pastores de ovelha. Mas o que? Vocês só cuidado. Ele é o nosso líder, ele tá acima de nós, entendeu? A gente tem que fazer andar bem direitinho, entendeu? Ó, e eles vêm, e eles vêm a ti como como o povo costumava, presta bem atenção nesse detalhe desse versículo, ó. E ele vem a ti como o povo costumava vir e se assentar diante de mim. Você está vendo aqui? Que o quê? Que o povo vem, escuta a palavra de Deus, igualmente o povo escutava Cristo nas Santas Escrituras. E como ele escutava quando Cristo estava aqui na terra. Quando Cristo não vinha falar com o povo só não se sentava e ficava escutando ele, do mesmo jeito que está acontecendo agora, nos dias de hoje. Presta atenção, ó. É só vocês entenderem. Esse versículo aqui dá para vocês entenderem, ó. Eles vêm a ti, como o povo costumava vir e se sentar diante de mim. Você está vendo como se trata dele? Ó, diante de ti. Peraí, meus amores, eu errei. E se assentava diante de ti, como meu povo. Você está vendo aí? Como meu povo. E ouve as tuas palavras, mas não as põe em prática. Você está vendo aí? Ele está dizendo o quê? Que as pessoas escutam a palavra de Deus. Igualmente, escutava ele também. Mas está dizendo aqui que não botou em prática, não. Mas a gente está dando a palavra de Deus, né? Pois lhe longeia com a sua boca, mas o seu coração segue a sua vaidade. Eu tô fazendo assim, vou continuar fazendo assim, não tem nenhum problema não. Pois então, aí, né, a mensagem foi entregue, né? O outro versículo, Ezequiel 34. Versículo 32 agora. Eu li o versículo 31 e vou ler o 32 e vou ler o 33, para vocês verem o que está falando com vocês, ó.
Aqui tem duas, pelo que eu entendi, aqui tem duas pessoas falando com vocês. Preste atenção, é só vocês meditar. E, e, e eis que tu é para ele como uma canção de amores, tocada com a voz suave e bem tocada. Por quê? Porque eu falo abertamente com vocês. Porque ouve a tua palavra, mas não as põe em prática. Você está vendo? É só isso. Vocês se sentavam e vocês escutam a palavra de Deus eu falando, mas vocês o quê? É do mesmo jeito. Do mesmo jeito que as pessoas ficavam com ele aqui na face da terra, continuam fazendo a mesma coisa. Mas o que ele está dizendo aqui, que não estão colocando em prática, entendeu? Continuando. Preste atenção no último desse versículo, ele está falando de alguém específico. Preste atenção, ó. Mas quando vier isto, que é o que? O arrebatamento, é só vocês meditar. Quando vier isto, ó. Quando vier isto, eis que está para vir. Vocês sabem quem que está para vir, né? O nosso Messias, o nosso pastor, né? Então saberão que houve no meio deles um profeta. Entendeu aí? Ele explicou várias coisas aqui nesse versículo aqui para vocês. Várias coisas ele explicou para vocês aqui nesse versículo aqui, entendeu? Então, antes da vinda dele, o que? Tinha que alguém o que? Tá conversando com vocês. Tá lá no livro de João 21. João 21 e o versículo, ele fala assim, se eu quero que ele fique até que eu volte, o que é que te importa a ti? Segue-me tu, entendeu aí? É só vocês captarem a mensagem. Agora bora para a parte dos pastores, né? Vocês ficam com raiva de mim, não. Eu amo vocês, quero ver vocês todos no céu. Não quero que vocês, as ovelhas de vocês, cheguem o quê? Olha, nós estamos assim por causa dele, porque ele não nos ensinou assim, dá todo tipo de doutrina. Se conserta elas porque agrada o teu amado, agrada o meu amado e agrada o teu pastor, o teu líder, que é Cristo, entendeu? Muitas pessoas pensam que o líder está aqui na face da terra. Tá, o Espírito Santo. Mas o que? As atitudes do ser humano não estão agradando a ele, entendeu? Se tivesse, não estava isso aqui escrito, né? Ó, é só vocês o que? Se reparar a si mesmo, entendeu? Nas Santas Escrituras. Por isso que eu tô dizendo aqui, ó. Ezequiel 34. E... começa do versículo 1. Vou até o versículo que? Até o versículo 9. Bora lá. É bem rapidinho, ó. É só vocês meditar, ó. E veio a mim a palavra do Senhor, filho do homem. Continuando. Profetiza contra os pastores de Israel. Vocês sabem que lá em Israel não existe mais templo, não. Porque aqueles pastores ficaram tudo lá dentro socado pregando para as pessoas, não. Os pastores agora estão espalhados no meio do mundo. Em todo canto tem pastor. Então, ele está falando com todos os pastores. Aqueles que conduzem ovelhas são pastores dele. Cuidado que vocês têm algo, vocês estão prestes a prestar conta com ele. A mensagem está entregue, né? Profetiza e diz aos pastores: assim diz o Senhor, ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmo. Você está vendo aí? É só Israel que tem pastor? É só Israel que tem pastor? É não, no mundo inteiro tem pastor, no mundo inteiro tem igreja, no mundo inteiro tem o quê? Uma pessoa lá, um anjo da igreja. Pois então, ele está mandando mensagem para vocês, ó. Assim diz o Senhor Jeová, ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmo. Não, ó, vocês aí eu encerrei, a si mesmo. Não devem os pastores apacentar as ovelhas? Olha a pergunta que ele fez. Tá com vocês, né? Come a gordura e vós vestes de lã, mas mata o cevado, mas não apacentais as ovelhas. Chamando a atenção, continuando. As fracas não fortalece, as doenças não a cura, as quebrantadas não ligaste, a desgarrada não tornaste a trazer. Tá vendo? Até as que estão desgarradas, o pastor tem lá e buscar ela de novo. Agora você vai dizer o não, aí deixa ela lá, né? É ela e Jesus, né? E a perdida não buscaste. Até as perdidas que estão lá no meio da rua, a gente tem que buscar ela.
Por isso que eu passo, meus amores, aonde eu passar, eu digo assim, bora pra igreja, eu sonhei com Jesus, Jesus está voltando. Tem que saber, a tua oportunidade é hoje, bora lá? Diz logo assim, não. Então tá bom, a minha mensagem eu já dei, né? Importante eu dar a minha mensagem, né? E dominas sobre elas com rigor e dureza. Continuando. Assim se espalha por não haver pasto. Pasto é falta da palavra de Deus, por isso fala com elas abertamente. Tem dois caminhos, tem que deixar as vaidades de lado. Então, tem dois caminhos. Nós estamos caminhando, toda pessoa que procura uma casa de Deus, elas procuram o caminho do céu. Agora, elas têm que deixar as coisas que é ilícito a Deus, entendeu? Ou então, elas quiser continuar, mas o que? O problema é delas. A gente tem que falar a verdade, né? Porque que adianta ter uma igreja lotada e essas pessoas te acusarem na frente de Deus? Pior coisa, né? Então, melhor que tivesse só uma, ela e tu adorando a Deus no Espírito, em verdade, fazendo a vontade de Deus, do que ter 10, 20, 30. 5 não te acusa, 5 é contra ti. 5 não te acusa, 15 é totalmente contra ti. Deus me livre, o sangue de Jesus tem poder. E tornaram-se pasto. Preste atenção. E tornaram-se pasto. E tornaram-se pasto para todas as feras do campo. Estão soltas no meio do mundo. O inimigo faz delas o que bem entende. Continuando. Portanto, se espalharam as minhas ovelhas, andam desgarrada por todos os montes e por todo o alteiro. Assim, as minhas ovelhas andam espalhada por toda a face da terra. Tá vendo aí? Ele falou por toda a face da terra. Continuando. Sem haver quem pergunte por elas, nem quem as busque. Tá vendo aí o que ele tá dizendo aqui? Tô escutando. Por ler aí, ler a palavra de Deus aí, entendeu? Tá faltando o quê? Quem as busca, elas no meio da rua. Elas estão pelo meio da rua, desgarradas, entendeu? Bora fazer nossa parte aqui na terra, né? Portanto, ó pastor, ouve a palavra do Senhor. Olha o que ele falou. Portanto, ó pastores, ouve a palavra do Senhor. Chegou, me arrupiei todinho, glória a Deus. Tá entregue. Versículo 8, esse foi o versículo 7, é o número da perfeição. Olha o que ele está chamando, olha o que ele está falando no versículo 7. Continuando no versículo 8, vou encerrar no versículo 9. Vivo eu, diz o Senhor, Jeová, que, portanto, as minhas ovelhas foram entregues às rapinas, e as minhas ovelhas vieram a servir de pasto a todas as feras do campo, por falta de pastor. É pastor. Tá vendo, meus amores? Presta atenção. E os meus pastores não procuraram as minhas ovelhas. Não dói, não. Isso aqui dói. Chegou, me arrupiei todinha. Antes apacentando a si mesmo, glória a Deus, deixando de apacentar as minhas ovelhas. Meus amores, chegou, me arrupiei todinha, glória a Deus. É pra mim também, glória a Deus, é pra mim também, entendeu? Por isso, ó pastor, ouve a palavra do Senhor. Meus amores, encerrei para vocês. Eu amo vocês, Cristo ama vocês. Eu também tenho que me colocar na posição, né? Meus amores, pra onde eu for agora, eu chamo uma pessoa. Bora pra igreja, bora pra casa de Deus. Isso aqui não é só pros pastores, não. Isso aqui é para aquelas pessoas que Deus tem um propósito na vida dela, para elas chamarem as pessoas para o reino do céu. O convite nós faz. Olha, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Jesus está chamando vocês ao reconciliamento. Bora pra casa de Deus, aceitar Jesus, porque Jesus é o caminho. E no livro, como eu sempre solto para vocês, está escrito. Tem que confessar ele para entrar no céu. Se não confessar ele, negar ele aqui na terra, vai ser negado lá no céu quando tu chegar. Entendeu? E se vocês colher o sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário, presta bem atenção. Se vocês acolherem, vocês colocam o nome escrito no livro da vida. Igual a gente tem lá no livro do Apocalipse. Apocalipse 21 e o versículo 15. Lá tem escrito, é só vocês ir lá e ler. Aquelas pessoas que não forem achar escrito no livro da vida, então elas vão para o lago de fogo. Primeiro, ninguém quer ir para o lago de fogo, pois corre e vai para uma igreja, procura um pastor e aceita Jesus. Tu precisa de 2 testemunhas, ou 3, entendeu?
Meus amores, eu amo vocês. Cristo ama vocês. A minha parte eu entreguei a vocês agora. Agora eu vou fazer algo que ele já me pediu, ele me mostrou no céu. Uma pena que aqueles pessoal antigamente, no tempo dele, né, que Cristo estava na terra, o pessoal anotava as coisas com pena. E ele me mostrou uma pena no céu, que era pra mim o quê? Os sonhos, as minhas visões, não é pra me soltar de boca, é pra me escrever e eu soltar de boca, mas eu lendo ela pra mim não me esquecer de nenhum detalhe pra vocês, entendeu? Pois é isso que eu vou fazer agora, entendeu? Eu amo vocês, Cristo ama vocês. Só lê a palavra de Deus, entendeu? Nem que eu esteja corrigindo vocês, não. Quem corrige vocês é o mesmo que me corrige. Ele corrige a vocês. Ele corrige vocês, ele também me corrige, entendeu? É o mesmo. Então, por isso, meus amores, eu me curvo aos pés dele. Eu não vejo a hora de eu estar pessoalmente frente a frente com ele para me beijar os pés dele. Eu não vejo chegar esse tempo. Mas, ele não veio? Tem chance, tem esperança. Ele não veio? Tem tempo da gente chamar as pessoas para vir para a casa de Deus. Ele não veio? Então, se ele está nos dando mais um pouquinho de oportunidade. Mas o que? Quando chegar no dia, ele vem. Você estando pronto, se você aceitou Jesus, se você não aceitou Jesus, mas ele vem. Aí tu vai o quê? Se curvar perante a ele. Por quê? Porque tu jogou fora a oportunidade da tua vida. Medita. Pensa. Aí dentro de vocês existe uma alma linda, maravilhosa. Só que todos nós, Cristo falou que todos nós precisamos de arrependimento. Entendeu? Depois eu faço um vídeo soltando sobre a Torre de Siloé, que ele disse que todos nós precisamos de se arrepender. Não é porque aquelas pessoas morreram daquele jeito, ele fala da Torre de Siloé, não é porque aquelas pessoas morreram daquele jeito que eles eram mais pecadores, não, é só porque eles não se arrependeram. Igualmente aqueles que morreram, igualmente nós precisamos se arrepender. Todos de igual modo, ele diz assim, todo de igual modo nós precisamos se arrepender. Ele não tira um, entendeu? Fui.